capítulo 1, 24 e 25 de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos colocar em pé, você que está aí no seu lar, na transmissão conosco, pegue aí um exemplar bíblico, abra conosco 1 Pedro 1, 24 e 25. Vamos caminhar mais um pouco, com Cristo nesta maravilhosa, abençoada, inspiradora carta de Pedro, 1 Pedro 1, 24 e 25. Restemos nossa divisa de escola dominical, apresentando nossas Bíblias ao Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler numa só voz esses dois versículos, aliás, são dois mesmo, 24 e 25, eu acho que estamos mais ou menos todos com as mesmas versões. Porque toda a carne é como a erva, que toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Louvado seja o Senhor, podeis assentar, irmãos e irmãs que estão conosco. Então, como nós devemos investir em prudência, discernimento das coisas do Senhor? Porque a tendência nossa, minha, sua, e a nossa tendência, quando nós lemos sobre as bênçãos que são realidades, e algumas, elas são incutidas como ações e atitudes nossas, por exemplo, Efésios 6, ele diz, olha filho, respeita, honra o teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa. Então, se o filho ou a filha não honrar, não glorificar a Deus pela existência dos seus pais e mães, isso não vai ser prolongado para que, diz a parte B do versículo, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Efésios 6. Então, muitas bênçãos nós temos, Deus é misericordioso, Ele nos dá aos bandidos, usurpadores e tudo mais. Mas, irmãos e irmãs, nós precisamos ter consciência que muitas e grandes delas, como uma, qual é a maior? A salvação. Se eu não tomar atitude, você que já decidiu por Cristo, não tomarmos a atitude de nos achegarmos a Cristo, Senhor, eu creio que Tu morreste pelos meus pecados, vem ser o meu Senhor, e seja o meu Salvador. Deus não vai poder fazer nada, embora sendo Ele o Todo-Poderoso. Então são realidades que nós precisamos atentar, discernir, entender, para que o adversário não tive proveito sobre nossas vidas, atitudes e ações. Lembra-se da pessoa de Jesus? Ele é levado, diz a palavra de Deus, e não eu, num lugar muito alto. Lança daqui, porque escrito está, realmente estava, e encontramos. Porque os anjos vão te segurar e você não vai cair. Olha que tentação. Cristo sabia das tribulações e disse, não Senhor, também está escrito, não se jogue voluntariamente daqui, você vai se espatifar lá embaixo, traduzindo em miúdos para entendermos, não é verdade? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando nós vemos muitas bênçãos, o Salmo 91 então, misericórdia. Pessoas deixam a seu exemplar bíblico aberto, semana e meses no Salmo 91, como se isso fosse abençoar a sua casa. Misericórdia, irmãos, que falta de discernimento, amadurecimento espiritual. Concluir que as tribulações, as dificuldades, o aperto, os cânceres da vida são uma realidade, os Covid, não é verdade? Que tristeza. Que criancice espiritual, uma atitude dessa, deixar como que se um amuleto fosse livrar-nos. Não, a palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva. Veja esses versículos que nós lemos, principalmente o primeiro. O que é a nossa vida carnal? A carne, ela é como uma erva. Eu me lembro uma das penúltimas vezes que eu estive com minha mãe em vida neste mundo, ela comentou, puxa vida, como passa rápido. Eu disse, minha mãe, que bênção. Foi no dia do aniversário dela, me lembrei mais claramente. Disse, minha mãe, que bênção, 88 aninhos. Ela olhou com toda sinceridade para mim, meu filho, olha, parece que foi ontem. Como passa rápido.
Olha aí a realidade da palavra de Deus. Irmãos, e às vezes nós precisamos parar e pensar o que nós estamos fazendo, não estando quando essas portas se abrem livremente para estarmos adorando ao Senhor. Eu estou cansado, trabalhei a semana inteira, a minha perna, o joelho dói, eu não consigo andar, Quantas seriam desculpas? Não sei. Mas o que nós estamos fazendo, isso mostra para a realidade da rapidez que passa nossas vidas. Quantas pessoas que aqui estiveram em muitos lugares, que reunindo estavam adorando o Senhor, e hoje se encontram às vezes numa cadeira de roda, numa cama, paraplégicos, desejam muito estar aqui, cadê? Podem? Não. Mas ainda louvado seja o Senhor que estão em espírito e em verdade. Irmãos, nós não podemos de espécie nenhuma contemplar que as tribulações não nos alcançarão, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, sim, mas ao redor está o nosso adversário, e se eu e você dermos lugar ao diabo, literalmente como está escrito, o que vai acontecer? O anjo que está ao redor, ele vai se afastar um pouco e vai atravessar o diabo, e vai fazer barbaridade. Aí não adianta eu clamar, Senhor, tenha misericórdia, isso, eu investi na vigilância, na oração, aplicar os princípios desta palavra na minha vida, no meu conviver? Não. Muitas vezes elas ficaram só nas emoções, nos sentimentos, no desejo. O ano que vem está virando, o ano que vem eu vou começar para valer, vou pegar firme. Irmãos, são palavras duras? Sim. Mas mostra exatamente esta realidade. Que bênção esse nosso irmão que escreveu essas lições sobre a realidade das tribulações. Primeiro ele faz uma pergunta e ele olha para Romanos 8, 22 e 23. Abram comigo lá Romanos 8, 22 e 23. E vamos nos perguntar, vamos fazer de conta que eu não estou aqui. Cada um de nós vamos nos perguntar a nós próprios. Romanos 8, 22 e 23. Vamos colocar bem, um eu com tudo maiúsculo. Um ezão bem grande e um usão bem grande. Me vejo junto a um povo que se purifica e zela de boas obras para a pessoa de Cristo? Não estou perguntando nada a ninguém. Eu estou sugestionando que o eu que estou aqui, como se não estivesse, me perguntasse: será que eu me vejo, eu me enquadro, eu tenho agido de uma maneira, e juntamente com um povo que tem zelado para a honra e glória da pessoa de Jesus Cristo? Não é uma maravilhosa pergunta? Desafiadora, sim, pelo autor da nossa lição, que não fui eu que realmente estudei esta lição, mas juntos aqui estamos aprendendo da parte do Senhor. Romanos 8, 22 a 24. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha se é fácil. Não é. Estão aí as lutas, são uma realidade. Cada um, não dá para eu lutar as lutas de minha esposa, de meu pastor, Romanos 8, eu acho que eu li o versículo errado, 22. Porque sabemos que toda a criação, eu estava lendo errado, estava lendo 7, geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha aí a realidade. Irmãos, quando minha esposa e eu, Deus nos abençoou de termos alguns filhos, e quando eu olhava para minha esposa, que já se aproximava o tempo de dar à luz, misericórdia, principalmente o primeiro filho, aí o médico chega: esse negócio ainda vai demorar. Mas doutor, não, olha, descansa, Olha, é a realidade das dores e tribulações. Geme com dores de parto, E o que é? Toda. Não é um indivíduo, dois. Então, somente aqueles que têm o Espírito Santo que aceitaram a Cristo, Toda a criação. E não só ela, aí ele aponta mais diretamente no versículo 23 para o convertido a Jesus Cristo. Não só a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, e olha que o Espírito aí parece com letra maiúscula, é o Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Por quê? Nós passamos pelas mesmas tribulações de quem não tem a Cristo, não tem o Espírito Santo, daqueles que têm, passam por maiores que nossas. Então as tribulações, irmãos, elas são uma realidade. Agora, isso é motivo, deve ser, para mim, para você, para nós, abandonarmos o povo de Deus, os verdadeiros convertidos, que são minoria, sim, mas estão, louvado seja o Senhor, reunindo, né? As portas se abrem, elas estão, outros países nem podem abrir as portas, e lá estão os missionários e aquela minoria, considerando, por exemplo, né, o número de habitantes desses países. Pensa na China. Quantas igrejas tem lá de convertidos que servem a Jesus Cristo? Pouquíssimas, se você vai analisar, misericórdia. Olha o tamanho da população de lá. E muitos, em alguns estados, não podem nem pensar de se reunir, que se forem pegos, não é conto de carlochinha esses vídeos que nós vemos. Pessoas ali queimando literalmente cristãos convertidos. Isso, infelizmente, é realidade, irmãos, em alguns países como China e outros países comunistas. Então vejam como nós precisamos atentar muito, né, na questão de onde nós estamos vivendo, se nós nos vemos no meio dessas pessoas, não nos sentimentos, emoções, mas abraçando causas, enfrentando dificuldade, né, como desafio missionário, irmãos, promessa de fé. Nós prometemos que não temos, confiados que Deus proverá. E como nós comentávamos, eu e a irmã Rita, que sei que muitos irmãos e irmãs também, olha, Deus tem provido muito além do que nós necessitamos. Nós só não fazemos se não quisermos, mas que tem, né? É questão às vezes de prioridade, né? Questão de prioridade. Sempre eu comento com alguns colegas de trabalho, né? Às vezes, olha, nós temos que escolher muitas vezes, ou eu tenho que estar, né, no trabalho, e algumas vezes é necessário estar, como eu estive, e alguns irmãos também têm estado. Por exemplo, quem trabalha até o domingo. Aí ele vai faltar todo domingo no trabalho, porque a igreja abre aos domingos e cultua o Senhor. Não, não tem como, né? É uma obrigação, talvez um domingo, outro sim. Né? Então são essas questões que nos mostram não só a realidade das tribulações e dificuldades, mas também os meios que Deus dá. Nós gememos, esperando que a morte seja esperada. Não, né? A redenção de nossas almas, o estar com o Senhor Jesus. E esse hino que nós cantamos. Os irmãos me perdoem, né, pela ousadia de colocar o hino tão alto, musicalmente falando, mas irmãos, não tinha como, né? A nossa lição, ela fala exatamente sobre, né, esta questão. Olhe comigo rapidamente Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso de número 6. Você que está em casa, confira conosco Atos 3, verso 6. Atos 3, 6. Veja os valores, irmãos. O que a prata, o ouro, né, a medicina, a tecnologia pode comprar. Olha o que Pedro disse em 3 de Atos, verso 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Tribulações, Pedro sendo perseguido, os demais apóstolos, né, ali encurralados, e vem aquela oportunidade, olha para nós. Pedro disse àquele que foi então curado: olha aqui nos meus olhos. E viu Pedro que ele tinha fé o suficiente, cria na pessoa de Cristo. Olha, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho tecnologia, não tenho, né, capacidade de fazer a cirurgia para você andar, mas eu tenho algo que é mais valioso, é maior. Segundo a misericórdia de Deus, levanta e anda. E o que aconteceu com aquele homem? As tribulações foram uma realidade, mas foram também um pano de fundo para Pedro levar a sua fé além de emoções e sentimentos. Com autoridade, ele viu que havia fé, olhando nos olhos daquele ser, e aplicou não só a emoção, né, mas a realidade, e disse com autoridade: levanta e anda em nome de Jesus. Algum irmão, irmã, talvez gostaria de comentar algo aí, né, na nossa lição. Olha, irmãos, a tribulação não dá para dizer que ela não existe. Ah, irmão, fica tranquilo, irmão Antônio, isso aí vai passar rapidamente, né? Como se não tivesse acontecendo nada. Não,
Acontece, é sério, é realidade, né? Como é e tem sido. Mas Deus não desamparou no passado e não nos desampara. Eis que estarei convosco todos, não é um dia ou dois, no dia que se converte, no dia que está tudo bem, não, todos os dias de vossas vidas. E parou por aí? Não, até a consumação dos séculos. Que bênção, irmãos, né? Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo, né? Nós estamos aqui estudando, eu não estou ensinando ninguém, né? Estou aprendendo junto com os irmãos, então vamos ensinar uns aos outros, não é? Aí nós temos o microfone, é bom se irmão ou irmã for comentar, principalmente porque aí os irmãos que também estão em comunhão conosco na transmissão podem participar, né, deste grande ensinamento que certamente será uma realidade. Algum irmão ou irmã? Está difícil. Irmão Coutinho. Pior que é. A violência do mundo, corrupção, doença. Eu achei que você pensar difícil de resolver, mas está insuportável. Eu achei que Jesus está muito perdido. Muito. Não sabe o dia nem a hora. Mas a hora que é insuportável essa pessoa. Não é difícil. Mas a pessoa que está com Jesus, ele tem aquela vitória, aquela certeza que a vitória vai vir. Como diz aquele povo, a recompensa é certa e boa. No fim desta luta, iria cair a coroa. Amém. A promessa que tem no povo. Você foi num campo, um abismo, um buraco, aquele abismo, nem cachorro entra. Não é como eu já estava mesmo. Só que nós temos uma ponte por cima, como fosse um viaduto. Mas não precisa fazer aquele surpreendente lá. Vai ali, eu quero que sai certinho do céu. E esse viaduto tem um nome, que chama Jesus Cristo. Eu estou dando que Jesus, ele não aquele abismo, aquela corrupção, aquela violência, estamos livres disso aí. Vê as coisas terríveis que ninguém, mas é tão livre, como fosse um viaduto retinho. Vamos ter que dar sair do céu. Agora, quem morre não é do céu, está tudo livre. Amém. Mas esse viaduto, eu sempre fui na minha cabeça, com importância, Muito. ele deu um nome, chama Jesus. Jesus, você faz assim, o medo, né? Foi nos dias difíceis, fim dos tempos, essa coisa assim, tanto Jesus que está livre de muita coisa. Amém. Agora, ele chega a estar meio metade do mundo, total do mundo aí é pior ainda. Então é interessante, o irmão José não falou no microfone, mas está expressando sobre a realidade, né, da insuportável questão que nós temos de muitas coisas e fatos que têm ocorrido. Mas ele tem feito a ilustração como se fosse um viaduto, né? Ele atravessa às vezes uma via muito grande de veículos que atravessam por baixo, ou às vezes um grande vale. E quando nós estamos na pessoa de Cristo, esse viaduto, ele ilustrou muito bem, é Cristo. Você pende para lá, pende para cá, está num caminho muito estreito, com medo, caminhando, mas Cristo ali está, né? Então atravessamos niveladinho, tribulações de lá, de cá, 1000 cairão à tua direita, 2000 à tua esquerda, mas tu, isso é realidade, fato. Se nós estivermos investindo em não sair do viaduto, do caminho estreito da pessoa de Cristo, senão, né, o que vai acontecer? Se eu não investir, não me santificar, nada disso certamente ocorrerá. É interessante que nessa passagem de Atos 3,6, o autor de nossa lição diz que para assegurar a redenção do que crer, ele não pagou com prata, no caso da pessoa de Cristo, ouro, mas com o seu precioso sangue, isto custou sua vida física, para que eu e você e aqueles que o aceitam tivessem vida. Então, olha que expressão maravilhosa do autor desta lição, né? E nós desfrutamos nesta manhã desta realidade. Então, a expressão o sangue de Cristo, né? Uma gráfica frase que comunica a doação de uma vida.
né, inteiramente na morte, no caso da pessoa de Cristo. Nada corruptível, ou seja, obra nossa, oração, lágrimas ou mérito nos podia redimir. É o que nós encontramos em Efésios 2, 8, 9. Não podemos fazer obra, não podemos fazer nada, né? Mas é pela graça e de graça, embora tenha custado um alto preço, não dá para fazer nada sem a aceitação desse sangue derramado. Então, unicamente a fé, né, no precioso sangue de Cristo, esclarece o autor de nossa lição nesta manhã, semelhante a de um cordeiro imaculado e incontaminado, como diz 1 Pedro 1,19, né, sangue, né, de Cristo, sem pecado, o Senhor Jesus Cristo, a nossa Páscoa, percebendo o preço da minha redenção, devo desejar que o propósito de Cristo venha se cumprir na minha vida. Será que nós temos investido, né, neste desejo? Por que será que Cristo me alcançou com a sua salvação? O que será que Deus deseja de mim? Então, muitas vezes nós carecemos de fazer essa pergunta para Deus, que Deus tudo sabe, tudo pode. Mas às vezes nós temos dificuldade de entender as coisas, não é verdade? E ficamos pensando, nossa, será que eu devo fazer isso? É da vontade de Deus que eu esteja aqui ministrando estudos? Nossa, eu sou tão mal no instrumento, será que eu devo mais uma vez pegar algum instrumento e cantar na presença de Deus? Não é verdade, isso são realidades do nosso dia a dia, não dá para fugir, não dá. Agora, quando nós olhamos para o preço da nossa redenção, isso começa a mudar o significado. Vê que Deus dá oportunidade de tempo para cada um que nasce espiritualmente crescer, amadurecer, errar muitas vezes, né? Não pode ser como aquele coro infeliz que tem a letra, né? Cai aqui, levanta lá, não, também nem tanto, né? Mas muitas vezes nós vamos cair, e Deus sabe disso, e Ele, na sua paciência e longanimidade, dá oportunidade para nós crescermos, não é verdade? Isso é a realidade. Então, nós precisamos contemplar este alto preço pago, né, pela nossa redenção, pelo perdão de nossos pecados, e não, puxa vida, eu pensei que eu estava em uma dificuldade muito grande, talvez expressasse o irmão Antônio, mas eu olhei para uma pessoa muito menos idade do que a minha, olha, está em situação pior. Então, o que fez o irmão Antônio ver essa questão? Não foi ele próprio, né? Mas foi certamente por ele, né, discernir que foi alcançado por essa salvação, e, né, os problemas são, né, todos podem passar por problemas, uns menos ou mais. Então foi esse fato que levou o irmão Antônio, né, a, como diz o irmão José Coutinho, andar nivelado. Está difícil tudo, mas tem gente que está pior, né, e firme, o caminho estreito, o alto dos dois lados, né, Cristo está ali, firme. O irmão Antônio tem caminhado mediante mesmo as tribulações, não só ele, muitos, né, que nós vemos. Pastor Revoiro, imagina, amados irmãos, aquele homem com o coração na obra de Deus, como ele tem, né, quando ele volta na sua lucidez, vê a situação que ele está. Imagina o que passa na sua mente, no seu coração. Certamente que vai ser a conclusão de Paulo: olha, se for para o melhor, para o bem da obra de Cristo, para a honra e glória de Cristo, Senhor, me conserva. Mas, Senhor, se não for, me leva, né? Que eu não seja um tropeço na obra. Certamente essa tem sido e vai ser a oração e súplica do pastor Revoiro na presença de Deus, com certeza, né? Eu creio dessa forma, porque ele é um homem que foi aplicado. Irmãos, vamos pensar, né, com pés no chão. Mesmo que Cristo, Deus não levante aquele homem, mas só de Deus conservá-lo mediante a medicina, agora não tem mais nada que fazer e ele está ali vivo. Pastor Agripino, né? Os seus exames, não sei, né, discernir exatamente o que quer dizer isso, mas no ponto 5 que deu do seu câncer, ele estaria morto. Sabe onde está? No ponto 7. E pastor Agripino está dando risada, contando, né, na obra de Deus. Dificilmente falta um domingo, irmãos, aquele pastor, para a honra e glória do Senhor, né? Então, mesmo que Deus não dê a cura, pastor Revoiro, quantas pessoas vão ver que Deus tem sustentado? Porque a medicina não mais nada pode, né? Isso, aquilo. Então é só esperar e confiar. Irmãos, isso não é maravilhoso demais? Tribulações são realidade. Não adianta querer dizer: ah, irmã Lourdes fica falando desse negócio, dessas dores aí, e aquela não sabe a dor que eu tenho, né? Não.
É uma realidade na vida da irmã, como tem sido na minha, algumas e de muitos irmãos. Deus não vai livrar muitas vezes nós dessas coisas que são naturais e principalmente por causa do o nosso pecado. Por que eu e nós, qualquer um de vocês, irmãos e amigos que estão conosco, não conseguimos passar um dia sequer sem pecar contra Deus? Então vejam que muitas coisas são consequências. Por exemplo, eu levo uma vida alimentar toda desregrada, não me preocupo com nada, né? E isso aqui, de repente, surge um colesterol, né? Um negócio lá em cima. Aí eu começo, Senhor, tenha misericórdia, mas eu fiz alguma coisa? Plantei alguma? Não, né? Eu estou colhendo exatamente aquilo que plantei, irmãos. Deus não tem o mínimo de responsabilidade de agir em meu favor? Não. Então, olha, é duro. Mas muitas vezes, a maioria delas, acontece literalmente essas coisas. Pessoas que, por exemplo, não são muito chegadas a açúcares, né, e macarrões e coisa e tal, desenvolvem um diabetes violento. Mas por que, irmão? Não comeu nada, isso, aquilo. São fatores naturais. O que disse a palavra de Deus no nosso texto básico? Nós somos como erva. Nós temos um tempo de validade. O pâncreas, um dia ele vai parar de funcionar. Talvez seja o rim, né? Tomara que não seja. Se for o coração, melhor, né? Já vai de uma vez. Mas, irmãos, tem órgãos como rins, fígado e pulmão que começam a parar de funcionar. Misericórdia. Um enfisema. Isso só dá quem fuma isso aqui. Não. Todos estamos sujeitos, né? Cirrose, isso só dá quem é beberrão. Não. Todos estamos sujeitos. Então vejam aí o fator, a realidade das dificuldades, apertos, doenças, enfermidades, né? Vamos deixar de caminhar com Cristo, não só em 1 Pedro? Não devemos, podemos, mas não devemos. Lembra-se das palavras de Jesus, quase no final do seu ministério? Ele olha lá, né? Aquela multidão, diz, de discípulos e seguidores. Ele fala algumas palavras reais, que muitos não estavam preparados e haviam amadurecido, que dava para ter amadurecido, né? Mas o que aconteceu? Né? Ele olha todo mundo virando as costas, indo embora, ele olha, vira para os discípulos: vocês também querem me abandonar? Aí, louvado seja Deus que surgiu né? Mas Senhor, se a gente te deixar, para quem nós vamos ir? Tu tens, né? Não terás, tu tens as palavras de vida eterna. Então veja que no meio das tribulações a realidade, irmãos, que bênção a ilustração do irmão Zé Coutinho, o viaduto, né, niveladinho. Alguns têm um declive, mas olha, o carro vai lá em quinta, sexta, oitava, né, que tem hoje os carros, vai tranquilamente. Só que não pode olhar nem para lá nem para cá, né? Isso vai aguentar o peso do carro? Olha quantos carros, né? Não, é Jesus, ele prometeu estar, né, fitando os olhos, né, para o Salvador, não arredando o pé nesta fé, que é autor e consumador da nossa salvação. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo aí, né, nessas ricas lições que temos aí contemplado? Irmãos. Essa ponte de adulto é estreita e apertada, poucos entram por ele. Exatamente. Exatamente. Ele escreve participações do mundo. Esse que eu estou falando, você falou que comentou, ele é estreito e apertado, poucos entram por ele. Então, irmão Zé Coutinho, aí lembrando de um pormenor importantíssimo, né? Porque poucos são os que entram por Jesus. Irmãos, a maioria não está disposta ou se dispõe a investir, né? Abrir mão, renunciar, né? Fazer algo realmente para Deus, constrangido pelo amor que Deus em Cristo demonstrou naquela cruz. Então, o nosso amor, o nosso servir a Deus pode ser só em sentimentos e emoções? Pode, mas deve, né? Será que eu e você e todos nós vamos satisfazer a Deus agindo só pela emoção, né? Não, certamente que não. Quantas tristezas, né? O Salvador advertiu a pessoa de Pedro: olha, Pedro, realmente um dia você vai dar a sua vida por mim, mas não é hoje não. Você vai crescer, amadurecer. Olha, Pedro, você anda por onde você quer hoje, você tem autoridade, eu não vou.
mas vai ter um dia que eles vão te pegar e vão te conduzir para onde você não quer ir. E olha que Pedro nunca mais repetiu o que ele fez aquela noite que o galo cantou. Nunca mais. Ah, quer me prender? Perfeitamente. Ah, vocês acham que vão me prender? Julguem vocês aí. É justo nós deixarmos de obedecer a Deus, obedecer a vocês? Creio piamente que nunca mais aconteceu o que ocorreu aquela noite que o galo cantou, né, 2 vezes e Pedro o negou 3 vezes, né, com certeza. Então, a prova da nossa redenção, né, a prova. Quer prova mais eficaz e suficiente com esta? Então, é fato a história de Jesus dá provas de sua divindade, manifestada há mais de 2000 anos. Do calendário que iniciou romanamente falando, que veio dos romanos, eles formaram devido, né, esse divisor de águas que chegou Cristo, dividiu, né, até o calendário. Então hoje existe o calendário judaico, são os 2 principais que existem, e muitos outros, né, mas os principais são o calendário judaico e o calendário romano. Então, há mais de 2000 anos, ele declarou que morreria a fim de nos remir. Mas, irmão, onde está escrito isso? Como é que eu posso comprovar? Vamos comprovar? Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos, vamos lá comigo? Capítulo 10, verso de número 45. E olha que aqui não é Marcos que está falando sobre Jesus, o próprio Jesus está comentando e Marcos apenas registrou, Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Aí a tribulação, a dificuldade real, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que aqui não está por todos? Boa pergunta, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Ele falou alguns? Não, ele falou o mundo. Por que aqui não está em todos, mas muitos? Estão vendo aí a realidade de ir além das emoções, né? Dar passos de fé, renunciar coisas que nós gostamos. Quando eu tomava umas birita, por assim dizer, como eu gostava daquilo. E muitas vezes eu pensava, puxa vida, isso não tem muito problema. Realmente, a Bíblia afirma categoricamente, não embriagueis com a bebida. Mas depois que eu comecei a me aprofundar e li muitas vezes aquilo, né, entrava em choque, e Paulo dizia, olha, se comer carne for escandalizar alguém, nunca mais eu como carne. O que seria isso perto da birita, né? Aí eu comecei a pensar e raciocinar, e sei que aconteceu isso com muitos que se converteram a Cristo, porque é um tempo, nós precisamos crescer, amadurecer. Eu pensei, puxa vida, se isso vai escandalizar alguém, já pensou? Só pelo meu gosto, o meu prazer, eu escandalizar uma pessoa, um novo convertido, uma pessoa que irá crer em Cristo, e eu serei uma pedra de tropeço agindo desta forma, né? Prolongando o tempo que tal poderia se achegar a Cristo. Muitas vezes pessoas e colegas meus me perguntaram, nossa, mas crente não pode beber? Falei, pode. A pessoa levava aquele susto, né? Aí eu explicava, mas deve. Se Paulo falou, né, comentou sobre a comida fosse escandalizar, já pensou se eu estou bebendo, depois de estar frequentando uma igreja, falar que é convertido a Cristo, e uma pessoa fraca, né, que acabou de nascer, é fraca por natureza espiritualmente, tinha problemas com bebida, está lutando, e ele vê eu tomando? Irmãos, já imaginou o impacto, né? Não é muito melhor eu abrir mão, renunciar, né, estar me convertendo dessa questão, que nem tanto é pecaminosa, mas sim dependendo das circunstâncias, não é muito melhor? Vai honrar, glorificar a Cristo, a pessoa vai fortalecer, puxa vida, se ele conseguiu, meu Deus, eu caí, hoje eu tomei, mas hoje, amanhã será um novo dia, agora em frente será nova oportunidade. Então, quando nós precisamos pensar, quem que disse aqui que morreria por muitos? Sou eu, somos nós que aqui estamos, um desses muitos? Boa pergunta, né? Excelente pergunta para fazermos. Por quê, né? Olha o versículo 44 de
Marcos 10, deixa eu voltar aqui em Marcos 10, 44. Marcos 10, 44. E qualquer que dentre vós quiser, ser o primeiro, então perante o mundo, seja o quê? Servo. E aqui a palavra literal é escravo de todos. Então vejam a diferença da nossa natureza que estudamos, e hoje, infelizmente, a diária e os concursos de alguns municípios, inclusive o nosso, pessoas estudam na buta, querem ser não bom, mas o melhor. Isso é ótimo. Mas vejam a diferença de quem se propõe a servir ao Senhor. Lá no alto viaduto, tudo desequilibra, tribulações, dificuldades, e olha o tamanho que nós queremos ser. Se queremos ser grande, precisamos nos humilhar. Se queremos ser forte, precisamos enxergar a nossa fraqueza na mente e no coração. Se queremos ser sábios, precisamos ir além de memorizar, ler e decorar, literalmente, palavras e frases. Isto é fato e realidade. Então, esta prova histórica da pessoa de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele disse, e certamente, para aquele que busca sabedoria em Deus, capacidade, crê que isto foi um fato. E também não parou por aí, foi testificada, esse fato foi testificado. Cristo não somente veio, derramou seu próprio sangue, mas ressurgiu dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é o melhor fato atestado na história, testemunhada por muitos, como diz lá em 1 Coríntios 15, 1-8. Certa feita, mais de 2.000 pessoas viram tudo. Que comprovação, irmãos, muitas testemunhas, E sendo prova que Deus ficou satisfeito com o preço que foi pago pela sua redenção, pela redenção daqueles que creem e recebem a pessoa de Jesus Cristo. Olha, vamos dar uma olhadinha, quase no final estamos, infelizmente, no nosso tempo. Romanos capítulo 8, vamos voltar lá para Romanos? Romanos capítulo 8, vamos ver o versículo 34 de Romanos 8. Romanos 8, verso de número 34. Quem tentará acusação, 34, quem é o que condena? Pois é Cristo, quem morreu e antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está, não estará à direita de Deus, e também, olha aí, ele está lá parado, intercede, por cada um de nós. Que bênção, irmãos. Olha que interessante, Filipenses 2, 6-11. Filipenses 2, 6. Filipenses 2, 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de, vamos colocar aqui a palavra certa, escravo. Isso falando da pessoa de Cristo. Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se. Ele não se contentou só com as emoções. Literalmente ele agiu a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Foi muito além das emoções, sentimentos, olhar as tribulações. Puxa vida, eu descendo da ladeira de Jerusalém, chorei, ninguém nem deu bola. Nem alguém chorou comigo por Israel, o povo que meu pai resgatou da escravidão. Ninguém, só eu. Não, ele não se lamenta. Ele abre mão de todo esse poder e age realmente desta maneira. Finalizando praticamente os nossos estudos, a nossa contemplar em aprofundação de compreensão e discernimento, vamos para Hebreus 1, 3. Hebreus, carta, não pode falar o nome que não tem o autor, Carta anônima aos Hebreus, não é de Paulo, não é de Apolo, não sei quem foi, mas carta anônima de Hebreus, capítulo 3, aliás, capítulo 1, verso 3.
capítulo 1, verso 3, falando aí, né, desta realidade da testificação dos fatos de Jesus. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, né, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Olhe comigo 12, 2, aí mesmo de Hebreus. Hebreus 12, verso de número 2. Olha aí o viaduto ilustrado pelo irmão José Coutinho, né? Firmes, olha para cima, né? Contempla pela fé Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor, não só isso, mas também consumador da fé, daquele que crê, daquele que recebe, não é verdade? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou. Não foi uma emoção, aquele amor sentimental, oh, eu amo. Não, foi uma literal ação. Suportou a cruz. E o que ele fez? Ele desprezou a afronta. Pedro, o que é isso, rapaz? Guarda aí essa espada. Você pensa, você acha que eu não poderia, né? Mas eu devo, não, eu vim para isso, né? Ele despreza então esta afronta, né? E vai para a cruz e assenta-se depois de tudo isso, à direita, à destra do trono de Deus. Sempre eu e muitos irmãos e irmãs, pessoas que são convertidas a Cristo, fazem esta colocação às pessoas. Você vê, né, eu e você queremos ver o que é de melhor de conselho para uma pessoa que está sofrendo, né? É exatamente esta questão, principalmente se for um convertido. Irmão, irmã, isso certamente, olha, vai passar, né? E pela misericórdia de Cristo, nós, por misericórdia, estaremos um dia assentados com Cristo também à direita do Pai, à esquerda, à frente, ao lado, não é verdade? Então vejam que palavra consolador. Irmão, como diz a frase inicial do versículo 2, continua olhando para Jesus, olhe para os céus, né? A nossa redenção hoje, que tem algumas dorezinhas, alguns probleminhas de visão, né, não são para se comparar com a glória que naqueles que aceitaram Jesus, que o receberam, há de se manifestar, né? Glória eterna. O próprio Senhor pessoalmente enxugando, não sei o que ele vai usar ali, né? Se é um lenço, se é um papel muito especial, mas enxugando lágrimas dos olhos daqueles que derramaram pela obra de Deus, por amor à causa, pela injustiça, né? Por pessoas que desanimaram. Quantos que corriam bem, já contigo longe estão. É o hino que nós cantamos, inspirados, e quando chega nessa frase, né, dói o nosso coração, a nossa mente. Por quê? Porque pararam de olhar para a pessoa de Jesus, como instrui o autor anônimo de Hebreus em 2:2. Essa resposta certamente nós não vamos ter, né? Mas que dói o coração, dói, né? Como dói. Irmãos e irmãs, talvez alguém gostaria de comentar algo aí, né? Já no finalzinho de nossa lição. O irmão Zé Coutinho já participou bastante, mas alguém talvez. Então vamos ver, né, finalizando aqui, esta obra consumada, é o que diz, né, o versículo 21 de 1 Pedro 1, onde nós estamos baseando a nossa lição, né, usando esses contextos. Então 1 Pedro 1, 21 expressam estas palavras: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Não é, né, na esperança que Deus vai me livrar da minha tribulação, das minhas dores. Não, estivesse em Deus. Como é que eu vou para Deus? Certa feita, um dos meus colegas disse sobre um dos líderes religiosos dele, né? Diz que o líder chegou à frente, a igreja estava lotada, e ele olhou para aquelas pessoas: quem é que quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão, né? Aí ele perguntou: não, mas agora eu preciso fazer mais uma pergunta. Aí ficou todo mundo, né,
Mas o que, né? Quem aqui quer morrer? Levanta a mão. Ninguém, irmãos, levantou a mão. Aí o líder religioso fez esta seguinte colocação: pode alguém ver a Deus sem morrer fisicamente? Nós podemos ver, sim, como nós temos visto Jesus pela fé, pelo auxílio do Espírito Santo, com sabedoria que vem dos céus, nós podemos ver, mas pessoalmente, presencialmente, não podemos, porque a palavra assim mostra. E outra, se não passarmos pela morte física ou o arrebatamento, não podemos. Isso foi algo colocado, como diz lá, sobre o Lázaro e rico. Então existe esse grande abismo. Mesmo nós estamos vendo Deus pela fé, Jesus pela fé, nós não podemos, e creio que nem devemos, não é verdade? Porque se virmos Deus aqui, acabou a fé, não é? Para que fé? Que bênção, irmãos, as coisas que Deus organiza. Então, esta obra consumada. Todo que creu e recebeu Cristo tem provado em experiências ter sido redimido dos pecados. Isso é fato. O que pode trazer a paz no meu, no seu coração, na minha e na sua mente, sem ter a certeza que eu fui perdoado dos meus pecados? Eu não vou poder dormir, eu vou ficar apavorado de ter que encontrar com Deus, prestar contas a Ele, mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo por sua misericórdia e graça, né? Então todos, né, têm, aqueles que foram redimidos, que receberam, que se entregaram a Jesus, a certeza do preço pago pelos pecados cometidos, sentindo o Espírito Santo morando no nosso corpo. Quem não teve, tem e terá muitas essas experiências. Às vezes eu penso em falar um palavrão, reagir de uma maneira, né? De repente parece que uma vozinha lá, né, no fundo da mente, faz isso não. Lembra o que o seu Senhor, o seu Redentor fez? Aquele homem que arrogantemente, você sabia que eu tenho toda a autoridade para te livrar da morte? O que ele fez? Nada, né? Nada. Aí depois ele fala, olha, você não teria nenhuma se do meu Pai não lhe fosse concedido. Então que bênção, quem que se converte, que se entrega literalmente a Cristo, não sente a atuação do Espírito Santo, né, no seu corpo. Então, uma vez remido, posso dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Você e eu que estamos na presença do Senhor, em comunhão com Ele nesta manhã, podemos dizer isso de sinceridade no coração? Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é maravilhoso demais, irmãos, né? Que bênção é olhar essas coisas mediante, né, as tribulações que nos são uma realidade. Então continua declarando Pedro aí que a nossa fé e esperanças devem estar e estão em Deus, né? Não é no livramento que Ele pode, certamente dará por graça e misericórdia, mas precisamos estar em Deus. Todos nós não poderemos jamais ver a Deus, ver Jesus Cristo pessoalmente, sem atravessarmos o vale, né? O mar, o Jordão. Quantos hinos, né, ilustram? O Jordão não atravessarei só, né? Quão bênçãos tem nos concedido, né, a pessoa de Cristo nessas condições. Então, a realidade das tribulações, sim. Mas outra realidade, né, que trabalha paralelo com ela também, da presença de Deus, da atuação do Espírito Santo, do fortalecimento, do esclarecimento, da sabedoria que Ele nos concede quando buscamos a Deus para entender. Mas Senhor, por quê? Não, Senhor, para quê? O Senhor tem permitido essas coisas, né, aí na minha vida. Que bênção, né? Felizmente nós não temos mais tempo, teremos que encerrar, né, a nossa lição desta manhã. Algum irmão ou irmã talvez gostaria ainda de comentar algo aí, né, irmã Angélica? Ora, a esperança que se vê não é diferente, porque o que alguém vê pode esperar. Então, irmã Angélica ressaltando, olha, irmãos, como nós aprofundamos, Romanos 8, 24. Nós esperamos que não vemos, porque é aquilo que eu disse, se eu ver Deus agora, para que eu vou precisar de fé e esperança, não é verdade? Né? De nada vai me adiantar. Exatamente. Então, irmãos, se Cristo não voltar até no próximo domingo, nós aqui estivermos, vamos continuar nesse caminhar
tão abençoado e gostoso com a pessoa de Cristo em 1 Pedro, né? Como isso nos faz bem. E vermos os privilégios e também responsabilidades daquele que se converte a Cristo. Marque aí, né, o texto. Eu sei que muitos já leram, estão lendo 1 Pedro, que é pequenininha a carta, mas marca onde nós nos basearemos, que será 1 Pedro 1, 22 a 25. Então o autor concentrou nesse texto, né, para usar os demais contextos de 1 Pedro 1, 22 a 25. E nós vamos ver muitos privilégios, bênçãos, mas também vamos ver muitas coisas que devemos e podemos fazer, né? Ou seja, são responsabilidades. Não, eu quero, porque eu sei que a obra de Deus não é dirigida por anjos, por serafins, querubins, não. Ele quer que os homens falhos, limitados, estejam fazendo, né? Então nós vamos ver muitos privilégios com certeza, mas também deveres e responsabilidades aí em 1 Pedro 1, 22 a 25. Pai maravilhoso, nesta manhã nós encerrarmos, ó Deus, este momento que separamos para aprender de Ti. Obrigado, ó Pai, pela sabedoria que nos concede dos céus. Sem ela não entenderíamos nada. Certamente não estaria eu aqui, muito de meus irmãos e irmãs, porque é o Deus que nos dá prazer, convicção de estarmos atuando além de emoções, é a sua santa e bendita palavra, a sabedoria que vem de Ti e o Seu Espírito que em nós habita. Por isso nós Te louvamos mais uma vez, agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos cantando mais um hino, né? E aqueles irmãos e irmãs que